paz do Senhor, a paz do nosso Jesus Cristo. Vamos ler no livro de João 14:16. Glória a Deus. Jesus promete outro consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí Jesus, nós vimos que hoje nós vivemos pela graça. Vivemos pela graça de Jesus que morreu por nossos pecados. E Ele morreu, ressuscitou e subiu. Antes de subir, Ele falou que ia pedir ao Pai para enviar para nós o Consolador que ia estar conosco todos os dias. E então esse Consolador que é o Espírito Santo que está em nós. Será que nós temos dado os ouvidos ao Espírito Santo? Será que nós costumamos conversar com o Espírito Santo, ou pelo menos ouvir os sinais dele dentro de nós? Porque ele fala bem lá no fundo. Se não prestar bem atenção, não vai perceber quando ele está falar contigo, quando não está falando contigo. Mas ele fala bem lá no fundo dentro de nós. Será que temos ouvido o Espírito Santo a falar, a nos repudiar, a nos ensinar, a nos mostrar o caminho? Eu antes não sabia o que é trabalhar do Espírito Santo, o que é falar do Espírito Santo. Mas o trabalhar do Espírito Santo é bonito, porque o trabalhar dele, ele vem com a palavra de Deus, ele vem aconselhar, ele chega e ele diz: será que isso que você está fazendo acha que está certo? Será que isso acha que está certo perante os olhos de Deus? Porque no nosso corpo, tipo, tem a nossa alma que fala, e tem o inimigo também que fala, e tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já vem sempre te puxar pela palavra de Deus. Que olha, isso não agrada a Deus, isso não é bom, isso não é aquilo. Ele te aconselha, ele te trabalha. Eu desde que comecei mais a prestar atenção no Espírito Santo, muitas coisas mudaram na minha vida. E é por isso que ao meu irmão, a minha irmã que está do outro lado, que vai ver esse vídeo também, venha perceber, venha dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem te aconselhar sobre a palavra de Deus, sobre a presença de Deus, sobre você orar mais, sobre você buscar mais. Então, vamos prestar atenção no que o Espírito Santo fala em nós, no que o nosso Consolador fala em nós, porque ele fala e fala muito bem mesmo. E ele é que nos leva à oração, ele é que nos leva a entender a palavra de Deus, porque se ele não estiver em nós, não tem como entender a palavra de Deus. Mas quando ele se manifesta, quando você pede a presença de Deus e ele te ajuda. Glória a Deus neste dia, Pai. Agradecemos pelo seu apoio, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Sem ti não somos nada, Pai, mas a sua presença é tudo, Senhor, Pai. Obrigada pelo cuidado, obrigada pelo livramento, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é magnífico, o Senhor cheio de poder e autoridade, Pai. Perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai. Senhor, Pai Santo, nos ajuda a entender quando é que o Espírito Santo está falando conosco, quando não é que está falando conosco, Pai. Para que nós não caiamos no engano, mas sim somente na sua verdade, Pai. Nos ensina, Pai, como orar, como meditar, como andar nos seus caminhos, como te obedecer, como ser humilde, Pai. Cuida de tudo, Pai Santo, e que toda voz do inimigo na nossa mente, que o Senhor repreenda no nome de Jesus. Mas somente o seu trabalho é em nós, o seu cuidado em nós, Pai. Obrigada por tudo, cuida das nossas vidas, Pai, que o Senhor esteja no centro da nossa vida, que o Senhor esteja no centro das nossas famílias, que o Senhor esteja no centro das nossas casas, que o Senhor esteja no centro de tudo, Pai. Entregamos todo o seu povo, em cada família que se encontra na situação difícil, em cada
cada pessoa que talvez se encontra na situação difícil, que o Senhor venha cuidar, venha ajudar, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, segundo nós perdoamos o defendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino,